A guerra épica contra o labirinto durou décadas, mas os humanos venceram. Os humanos sobreviventes rasteiam sua bandeira em sinal de vitória sobre os mestres do labirinto derrotados. Prisioneiros de guerra emergem da escuridão, caminhando para a luz lá fora. Alguns desses prisioneiros eram, na verdade, bebês nascidos nas profundezas do labirinto. Sem suas mães, os filhotes sobreviveram bebendo leite de monstros. À medida que as pessoas exploram cavernas, descobrem que essas crianças possuem poderes incríveis, não humanos. Os soldados percebem que uma criança nasceu no labirinto, talvez em suas profundezas. A humanidade deu um nome especial a essas crianças misteriosas e poderosas. Os socorristas alertam uns aos outros que essa criança ainda não consegue controlar totalmente seus poderes selvagens. O mundo acompanha com ansiedade a situação de um menino que agora todos chamam de bebê da masmorra. Estamos filmando o segundo andar do labirinto, mas, sinceramente, já está bem chato. O grupo quer ficar rico e se tornar os primeiros exploradores de masmorras. A garota conta, orgulhosamente, que fez uma investigação séria sobre bebês de masmorra. Ela explica como os masmorras bebês são obcecados por explorar masmorras perigosas. Acontece que um dos bebês da masmorra se recusa a chegar perto do labirinto e permanece misterioso. O grupo se pergunta se o misterioso bebê da masmorra é apenas muito fraco. O protagonista, de repente, diz, vamos nessa, dissipando quaisquer dúvidas. Ele alerta que é perigoso e insiste que não se deve usar armas, mesmo que se deparem com animais selvagens. Os guardas concordam em evitar brigas, mas acham que ele se preocupa demais. Um dos guardas brinca sobre bebês e promete que agora eles protegerão a todos. O personagem principal percebe que ninguém entende o perigo que se esconde nas profundezas da sociedade. Na caverna escura, o homem com o capacete amarelo fica chocado. Uma criatura monstruosa surge de repente entre as rochas irregulares, com olhos brilhantes e fulminantes. Trata-se de uma besta subterrânea ferida, uma ameaça comum, mas ainda assim aterrorizante. O chefe dos guardas diz a todos para provarem seu valor e merecerem o salário. De repente, alguém grita para que todos abram fogo imediatamente. O personagem principal entra em pânico e grita, não! Não atire. Ignorando seu aviso, os guardas desferiram uma saraivada de tiros com seus rifles. A criatura responde com um rugido furioso, exibindo sua boca escancarada e repleta de dentes. Os guardas recuam aterrorizados ao ouvirem o rugido, claramente em desvantagem. O grupo está de pé diante de uma besta gigante, chocado com sua incrível vitória. Dois soldados reagem incrédulos, um deles sussurrando. Uma risada nervosa irrompe, um cara dizendo, não é nada. Uhahaha. Todos se reúnem, gabando-se da vitória, com a confiança nas alturas. O protagonista tenta seguir em frente, mas é alvo de piadas por estar com medo. O esquadrão se reagrupa mais adentro da caverna, sem saber o que virá a seguir. A tensão aumenta. Um sujeito grande os avisa que um predador ouviu os tiros. O líder de cabelos negros olha fixamente para frente e diz, vamos lutar. A equipe se tranquiliza, pensando que pode derrotar outro monstro com facilidade. O fortão promete muito dinheiro para todos, mas o líder parece estressado. O protagonista observa algo cair de sua mão em silêncio. Ele parece muito sério, como se algo importante tivesse acabado de acontecer. Ele diz ao grupo armado que eles ficarão para trás, já que não possuem armas. Virando-se para o seu grupo, ele ordena com intensidade, sigam-me. O protagonista diz aos outros para se apressarem e o seguirem rapidamente. A outra equipe ri e diz, até logo, completamente despreocupada. O cara principal está na frente, todo mundo correndo atrás dele, alguém grita, esperem. Uma garota reclama que as filmagens foram arruinadas, mas o protagonista diz que não vão filmar mais. Ela está exausta e frustrada, olhando de relance para o protagonista enquanto ele espera. Ele simplesmente diz, estamos indo embora, e o grupo fica completamente chocado. O grupo discute dentro de uma caverna enquanto alguém questiona o plano em relação aos guardas. A garota parece chocada e pergunta, espere, você quer dizer? Ela começa a perceber por que o bebê da masmorra evita o labirinto. O rapaz de cabelo preto parece sério enquanto a rapariga pensa, ele é um covarde? A morena sugere voltar, mas a amiga quer filmar a briga. A garota está estressada por ter que ir embora porque eles pagaram muito caro para entrar. Toda a equipe se vira ao ouvir algo inesperado na caverna. Duas crianças encaram um túnel escuro que, de repente, se torna mais ameaçador. O túnel treme com ruídos estranhos, sombras começam a se mover na escuridão. As duas crianças congelam de medo enquanto algo terrível se agita nas profundezas da caverna. A garota avisa ao seu grupo para ficarem em silêncio para que ninguém perceba a divisão. O homem de cabelos pretos explica que os predadores ouviram os tiros e atacaram primeiro. A garota acusa o rapaz de deixar pessoas morrerem, questionando seus motivos. Ele diz que correr teria condenado a todos, o cheiro de sangue os teria denunciado. A garota protesta, mas ele continua mandando-a ficar quieta e não discutir. Alguém lamenta que convencer as pessoas tenha sido impossível, insinuando que as coisas saíram do controle. A câmera foca em um corpo, transmitindo uma crescente sensação de pavor e perigo. De repente, uma figura monstruosa e sombria se aproxima do grupo, e a tensão aumenta drasticamente. O monstro se revela, enorme, aterrorizante e com várias fileiras de dentes afiados. Um punho se fecha, pronto para lutar, enquanto as mandíbulas do monstro se aproximam perigosamente. Dois sobreviventes assustados permanecem em posição de alerta enquanto algo gigantesco se aproxima das sombras. Um macaco-lobo aterrorizante agarra um companheiro de equipe, com as mandíbulas prestes a se fechar.
O companheiro de equipe capturado grita por socorro, lutando desesperadamente para se libertar. Chocado, o cara de cabelo preto percebe que os macacos-lobo não deveriam estar naquele andar. Ele está claramente em pânico, totalmente despreparado para o que está por vir. Um grupo inteiro de macacos-lobo já encontrou seu esconderijo. Os monstros avançam enquanto os companheiros de equipe se separam no caos. A determinação transparece nos olhos do nosso herói principal, ele está pronto para revidar. Ele se lança contra os monstros, abrindo caminho em meio aos destroços que caem como um verdadeiro chefe. Diante da besta gigante, o herói desembainha sua espada brilhante, pronto para atacar. O herói empunha com firmeza sua espada brilhante, pronto para uma luta mortal. Com os olhos ardendo de determinação, o espadachim avança em direção ao monstro. A fera feroz ruge, e a batalha acaba de ficar realmente intensa. A detecção de fraquezas é ativada, revelando o ponto vulnerável secreto do monstro. O herói salta alto, atacando a fera com o máximo ímpeto. Desferindo um golpe certeiro, o espadachim mira diretamente no ponto fraco do monstro. Um monstro gigante surge ameaçadoramente atrás da garota aterrorizada, pronto para atacar. Com um movimento rápido, nosso herói se lança para resgatar a garota. Feroz e determinado, ele mergulha em direção ao perigo, sem recuar. Carregando a garota, o espadachim declara: "Vou correr como um bebê de masmorra." O monstro agarra duas pessoas e diz: "Algumas costelas podem quebrar, lidem com isso." O monstro lança o grupo pelos ares com um ataque devastador. Aquele monstro está só sorrindo, parecendo confiante demais agora. Diversas criaturas começam a se reunir, golpeando com os punhos e criando caos na caverna. O rapaz protege a rapariga e eles recuperam o fôlego atrás de algumas rochas. Ele garante à garota que eles escaparam, mas que precisam se apressar. A garota pergunta de repente: "Por que você deixou os outros morrerem?" Com lágrimas escorrendo pelo rosto, ela diz que ele é forte e pergunta: "Então por que você não ajudou?" Em meio a lágrimas, a garota o acusa de não ter entendido o que aconteceu. Ele respondeu friamente: "Fui contratado como guia, não como guarda." A jovem questiona o contrato enquanto lamenta a morte das pessoas que ali se perderam. Com lágrimas escorrendo pelo rosto, ela diz: "Esse é o Gizer para você", sentindo-se traída e perdida. O rapaz de cabelo preto culpa a equipe dela por ignorar as instruções, o que levou ao desastre. Ele insiste que, se tivessem escutado, nada de ruim teria acontecido. Estou errado? A garota, com o coração partido, pergunta ao rapaz por que ele se deu ao trabalho de salvar sua vida. Ele responde sem rodeios: "Quem vai me pagar se você morrer?" revelando sua motivação. O homem de cabelos pretos mantém sua posição e diz: "Ainda estou trabalhando. Você precisa me pagar." O loiro entra na briga, determinado, prometendo: "Vou te manter vivo, não importa o que aconteça." Enquanto as chamas tremeluzem, o rapaz loiro permanece de pé, enquanto a moça está sentada no chão. De repente, eles descobrem uma porta misteriosa com o emblema de uma serpente e uma espada, o emblema do labirinto. Corri em todas as direções, mas mesmo assim fiquei preso no labirinto. Um monstro sombrio apareceu e precisamos sair daqui agora. Dois heróis se encontram em um terreno rachado dentro de uma masmorra misteriosa. Ambos os personagens ficam chocados e aterrorizados com o que vem em seguida. O chão cede e eles caem em um enorme buraco. O personagem principal parece apavorado, percebendo que as coisas deram muito errado. Ele cai com força contra a parede rochosa, tentando se recuperar da queda. Ele agarra o braço com dor, tentando esconder o ferimento. Segurando o braço quebrado, ele percebe que a situação acaba de piorar muito. O herói está sentado sozinho, ferido, mas admite que poderia ter sido muito pior. Nosso herói percebe que precisa de mais informações para sobreviver a essa situação insana. Ele duvida que a pessoa que fez a solicitação tenha sobrevivido e se preocupa com a altura mortal aqui embaixo. Olhando fixamente para um símbolo enorme, ele percebe que está completamente ferrado. Ele está no centro do labirinto. Vagando pelas sombras, ele pergunta, nervoso: "Afinal, que lugar é este? Não há qualquer sinal de atividade. Será que este labirinto antigo e assustador está completamente abandonado?" Ele espera, de braços cruzados, tenso e alerta a qualquer movimento no silêncio. De repente, ele avista uma enorme estátua de serpente com olhos brilhantes na parede. Os olhos da serpente brilham, encarando-a ameaçadoramente, causando arrepios na espinha do nosso herói. Do nada, a serpente gigante ataca, enrolando-se rapidamente. Ele mal consegue reagir a tempo. A serpente se enrola em volta dele, e ele fica preso em seu aperto poderoso e inquebrável. O personagem principal parece aterrorizado, percebendo que algo está muito errado. Ele cerra os dentes, recusando-se a morrer naquele lugar. Uma mensagem misteriosa afirma que ele herdará esse mundo subterrâneo. Chocado, ele olha em volta, sem entender como ainda está vivo. Ele está sentado em uma caverna estranha e escura, repleta de névoa roxa. O personagem principal examina o próprio corpo, chocado por ter sobrevivido ao veneno. Ele está impressionado por seu braço quebrado estar totalmente curado e funcional agora. Não é apenas o braço dele, todo o corpo parece estar completamente recuperado. Ele se levanta cautelosamente, percebendo que aquele lugar fica perto da entrada do primeiro andar. De repente, ele avista alguém deitado imóvel no chão da caverna à frente. Kim corre até Yuonjou, que está ferida e desmaiou na caverna. Kim verifica como Yuonjou está. Ela está viva, mas seus ferimentos parecem muito graves. Sem primeiros socorros e sem ninguém por perto, Kim tenta confortar Yuonjou. Yuonjou tosse fracamente com sangue, demonstrando a gravidade de sua situação.
Kim percebe que não tem tempo. Se esperar, Yeonjo pode morrer. Carregando Yeonjo, Kim a incentiva a se segurar. Elas estão quase em segurança. A cena corta para Kim voltando para casa depois de escapar por pouco do desastre na masmorra. Kim ouve as notícias sobre o acidente da equipe de expedição da manhã. As notícias revelam que 7 dos 9 morreram em uma emboscada de animais selvagens. O apresentador atribui o resgate da senhorita Jang ao Sr. Kim. A história se espalha rapidamente. Ao menos ficou gravado em vídeo que os guardas não me deram ouvidos. Se não fosse pela filmadora, eu teria sido demitido. Suspira. A garota o cumprimenta quando ele volta para casa, surpresa ao vê-lo. Ele pega um envelope, planejando entregá-lo a ela rapidamente. Ela parece chateada, segurando o envelope. Ele pergunta se ela estava chorando. Ele a olha de relance, preocupado, aguardando uma resposta. Ele acha que talvez ela tenha chorado porque ver o dinheiro a emocionou. Ele lhe entrega mais dinheiro, dizendo para ela usá-lo em seu casamento. Um homem está de pé, protetor, atrás da menina que chora, preocupado e emocionado. O homem exige uma explicação, perguntando: qual o significado disso? O filho cumprimenta o pai, surpreso por ele estar em casa, mas é repreendido imediatamente. O filho parece nervoso enquanto o pai o acusa de colocar a vida em risco. O pai explica, furioso, que saiu do trabalho por causa das ações do filho. O pai grita com Ryunji para que ela devolva algo que não deveria ter guardado. O pai grita com Ryunji para que ela devolva o objeto ao irmão imediatamente. O pai questiona se o filho acha que os pais são tão inúteis e irresponsáveis assim. O filho insiste que apenas trabalhava em uma loja, mas o pai não acredita. O filho salienta que eles não são parentes de sangue e sente-se subestimado nesta situação. O filho pede desculpas, com uma expressão de culpa e estresse diante da família. O filho olha de soslaio, claramente preocupado com o que está por vir. Ryunji entrega um envelope e simplesmente diz: leve-o. Um rapaz parece surpreso, chamando por Ryunji enquanto segura o envelope. O homem mais velho o confronta, dizendo que pensava tê-lo criado bem, demonstrando decepção. O filho explica que deu dinheiro a Ryunji por vontade própria, sem arrependimentos. Ele acha que se Ryunji soubesse do risco, ela não teria aceitado. O pai o lembra de que ele faz parte da família e que não deve chateá-los. A narração revela que adotar um bebê de masmorra traz desafios inesperados. O pai lhe diz para descansar e garantir que isso nunca mais aconteça. A narrativa revela que a adoção pode render muito dinheiro, mas também pode terminar mal. Ele reflete, dizendo que, comparado a outros, ele teve bastante sorte. Finalmente senti que pertencia a algum lugar quando conheci uma família de verdade. Mas as coisas se complicaram depois que o casamento de Ryunji começou a causar problemas. Continuo olhando para minha misteriosa tatuagem, tentando descobrir sua origem. Tenho uma tatuagem no pulso, não faço ideia de onde seja. No meu pescoço, tem mais. Continuo buscando respostas por toda parte. Do nada, uma tela brilhante em forma de cobra aparece bem ao meu lado. A tela em forma de cobra exibe o labirinto de Naga e uma lista de características estranhas. Comecei a pesquisar online, na esperança de finalmente aprender algo útil. Este painel verde parece ter saído diretamente de um videogame. O labirinto de Naga pode estar ligado à vez em que uma cobra me mordeu. Será que ela me escolheu? Nosso herói percebe que o portal é exatamente como os dos jogos. Ele percebe algo novo nas configurações do portal e começa a ler. Curioso, ele percebe uma opção que definitivamente não estava lá antes. De repente, o portal se estilhaça e ele é puxado para dentro, completamente chocado. Nosso herói cai com força no chão, em um lugar completamente diferente. Ele encontra um símbolo assustador na parede e percebe que já esteve ali antes. Mas espere, ele logo percebe que este lugar é diferente da última vez. Olhando em volta, nervoso, ele fica chocado com o que reconhece nas proximidades. Uma criatura blindada aparece e grita: aquele desgraçado de novo. Ele sabe que é incrivelmente rápido, então se prepara para lutar com tudo o que tem. A figura mascarada agarra o herói e o atira contra o chão destruído. Os dois lutam ferozmente, punhos cerrados, a tensão aumentando vertiginosamente. A figura mascarada permanece de pé, intimidadora, com a espada cravada no chão. Nosso herói zomba: você achou que eu cairia nessa de novo? O herói pensa: isso foi apenas uma medida temporária. Preciso de uma arma. O texto que aparece é: libertador de 18.230 serpentes, herdeiro do subterrâneo, trono de Naga. Os olhos do herói brilham enquanto ele escuta e prepara sua resolução. A figura mascarada diz ao herói que ele é fraco demais para a coroa. Confuso, o herói pergunta: você é o mestre do labirinto? Que trono? A voz diz: desejo-te boa sorte. O herói grita: espera. Calma aí. Uma figura misteriosa grita: ei! Na escuridão, chamando a atenção de todos instantaneamente. O personagem principal grita: não brinquem comigo. Eu odeio labirintos. Frustrado, ele se lembra de ter evitado labirintos, exceto uma vez, quando precisou pagar o dote do casamento de Ryunji. Ele lamenta que coisas irritantes continuem acontecendo. Deveria ter escutado seus pais. Ele espreita cautelosamente por trás de uma parede maciça, visivelmente intimidado e cauteloso. De repente, uma voz exclama: opa! Fazendo o menino olhar para trás, surpreso. Através de uma parede rachada, alguém pede para conversar, mas logo se esquiva, envergonhado. Ele permanece junto ao portal, chocado com o fato de o som viajar entre este mundo e seu quarto. Sua irmã grita: opa! Estou entrando, enquanto gira a maçaneta da porta animadamente. O personagem principal, agora resignado, resmungar:
Droga, tanto faz, pronto para o caos. Esse cara simplesmente arrombou a própria janela como um completo maníaco. Ele sente como se seu corpo tivesse se quebrado, mas aparentemente nada está errado. Hyunji entra perguntando o que era aquele barulho estranho. Ela o repreende por estar suando e nem sequer ter trocado de roupa ainda. Ele coça a cabeça sem jeito, tentando evitar as perguntas dela. Hyunji está chocada. Ela acha que seu irmão começou a jogar videogame com muita frequência de repente. Ele entra em pânico, tentando explicar que é apenas uma transmissão aleatória, não jogos. Hyunji critica o irmão por ser muito rígido. Ele fica totalmente sem jeito. Ela o chama de chato e sem hobbies, e ele fica discretamente ofendido. Ele admite que ela tem razão. Depois de escapar do labirinto, a paz simplesmente parece estranha. Os bebês da masmorra continuam sendo atraídos de volta para o labirinto. Mas por quê? O menino vai até a porta para ver como está a menina, curioso e preocupado. A garota parece extremamente ansiosa, suando, incapaz de encará-lo. Ela pede desculpas, chamando-o de opa, claramente chateada com algo sério. Ele suspira, pedindo desculpas também, ao perceber que suas ações preocuparam a garota. Ele a tranquiliza, dizendo que está tudo bem e para ela não se preocupar. A garota hesita, um pouco confusa com a resposta e o gesto dele. Ele pede que ela espere lá fora, dizendo que esqueceu o casaco. De repente, um duende travesso revela que o casaco esconde dinheiro. O menino vê o duende através de um portal mágico em seu quarto. O menino percebe que pode ter perdido o dinheiro de Hyunji e entra em pânico silenciosamente. Hyunji visita o quarto e tenta agir normalmente, demonstrando arrependimento. Hyunji só quer aproveitar seu novo hobby e surpreender o garoto. Hyunji agradece alegremente e sai, fechando a porta atrás de si. Hyunji está maravilhada com algo, totalmente absorta em surpresa e entusiasmo. O menino se sente culpado pela empolgação de Hyunji, pensando: desculpe, Hyunji. Ele fecha a porta silenciosamente, determinado a corrigir o que fez de errado. O menino atravessa um portal para uma dimensão misteriosa e fragmentada. Escalando a rocha irregular, ele caminha em direção a um trono no alto. O menino encontra apenas uma sacola e percebe que a pessoa que procurava desapareceu. Hyunji verifica suas coisas e entra em pânico ao não encontrar dinheiro. De repente, surge um pergaminho estranho em forma de cobra verde, explicando que um duende roubou seu dinheiro. O cara ficou tipo, o quê? Completamente chocado com essa explicação mágica. Ele questiona, irritado, por que um duende desejaria pedaços de papel moeda sem graça. Agora ele simplesmente fica parado ali, encarando uma misteriosa parede labiríntica roxa. Frustrado, ele dá um soco na parede e fica claro que não está tendo um bom dia. Hyunji se deixa cair em uma cadeira roxa, com uma aparência completamente exausta e derrotada. Ele suspira, levando as mãos à cabeça, lamentando todo o trabalho árduo que foi desperdiçado. De repente, Hyunji percebe uma esfera brilhante e a agarra, surpresa com seu poder. Uma tela virtual surge, perguntando se ele deseja sincronizar com o labirinto. O personagem principal percebe que a bolinha de gude funciona como uma tatuagem em seu braço. Ele faz uma pausa, olhando para a tela, absorto em pensamento sobre o que fazer. Ele decide tentar a sincronização, pois precisa do dinheiro mais do que nunca. Ele se pergunta se vale a pena, ou se é apenas mais um labirinto perdido. Ele se pergunta se está caindo em mais uma masmorra como todos os outros. A tela escaneia, verificando se ele está qualificado para esse grande desafio. O personagem principal espera, com um olhar incerto e um tanto entediado. Ele fica frustrado, esperando que algo aconteça ao clicar em sim. Ainda sentado, ele está irritado com a demora e considera outras opções. De repente, a tela confirma que ele está qualificado como Rei Naga. A sincronização está começando. Kim Jin-woo se levanta de um trono enquanto uma luz irrompe dramaticamente atrás dele. Kim Jin-woo descobre que o labirinto o registrou como seu novo mestre. Uma voz preenche a mente de Jin-woo enquanto o labirinto começa a se reorganizar. Kim Jin-woo observa a entrada do labirinto se abrir diante de seus olhos. A sincronização com o labirinto está completa. Jin-woo está diante do grande trono. Kim Jin-woo comenta que está melhor do que antes, mas ainda é assustador por dentro. Jin-woo examina uma nova janela de estatísticas para o labirinto de Naga e suas funcionalidades. Ele observa que a única mudança real é o novo portão na janela. Jin-woo percebe que o portão misterioso deve ser a entrada principal do labirinto. Uma pequena criatura surge da entrada completamente escura do labirinto. O protagonista entra em uma sala misteriosa e épica, repleta de estátuas. Ele levanta o olhar, nervoso, pressentindo que algo está errado, e permanece em completo silêncio. De repente, uma criatura rosa com chifres grita: "Você se atreve a entrar aqui?" O protagonista pensa: uma pessoa normal não notaria algo tão sorrateiro. Os olhos da criatura rosa se arregalam ao finalmente ver o intruso. Nas sombras, nosso herói avança, gritando: "Como você acabou de fazer?" A criatura rosa está em pânico, completamente chocada com o ataque repentino. A criatura grita enquanto o herói a agarra e a levanta com facilidade. O herói aperta ainda mais o aperto da criatura, que tenta se libertar. A criatura semicerra os olhos e grita, mas não consegue escapar das garras do herói. O jovem agarra a criatura, dizendo que não achava que ela fosse voltar. O monstro encara o monstro, exigindo seu dinheiro de volta. Ou então, o menino levanta a criatura aterrorizada, percebendo que ela não tem dinheiro. A criatura em pânico grita: "Você não tem isso? Esse dinheiro é especial." A criatura examina-se freneticamente em busca de algo valioso, suando frio. O menino pega uma gema vermelha, frustrado, e diz que não a quer.
Ele encara a gema em choque, percebendo que é rara e preciosa. Um close revela a verdade. Ele está segurando uma gema voltada para baixo. As gemas inferiores são joias super raras, encontradas apenas no mundo de Gizé. Encontrá-las é impossível sem lutar contra monstros. Não é à toa que a gema é valiosíssima. As gemas com a parte inferior voltada para baixo são tão raras que seus preços estão absolutamente absurdos no momento. Até mesmo uma pequena gema de penugem vale milhões. Esta é do tamanho de um polegar. Se isso for verdade, essa joia deve valer dezenas de milhões. Um menino segura um goblin, percebendo o valor insano da gema. O duende revela subitamente duas pedras preciosas, uma vermelha e uma azul. Espera aí, será que ele tem mesmo duas gemas viradas para baixo nas mãos? Um demônio enorme aparece, fazendo com que todos entrem em pânico por causa das joias brilhantes. Os goblins se assustaram quando o menino estendeu a mão para pegar as gemas que estavam para baixo. O menino tenta agarrar a joia desesperadamente enquanto ela cai. Ele grita, atire, enquanto a gema azul para baixo escapa de seu alcance. Uma figura gigantesca e blindada se ergue sobre a entrada da masmorra, algo sinistro espreita em seu interior. O personagem principal dá de ombros, exibindo casualmente duas gemas brilhantes que se projetam para baixo. Uma gema misteriosa surge, brilhando intensamente em um vazio branco. Nosso herói parece chocado enquanto a joia irradia a energia intensa do pedestal. Ele lança um olhar preocupado para trás, percebendo que as coisas não estão saindo como planejado. Ele lê uma notificação incrédulo. A durabilidade só é restaurada com uma melhoria no labirinto. A sala do trono treme, alguém grita. Por ordem de quem? Uma mão enluvada se fecha com força, a energia pulsa através do punho. A mão se abre, revelando uma pequena gema fraturada na palma. A tela exibe 24 horas para reparo e 72 horas para atualização do labirinto. O personagem principal olha para as próprias mãos, chocado com a notícia inesperada. Ele descobre que o objeto misterioso que encontrou vale o preço de um carro. 4 dias depois, tudo dá uma guinada dramática em sua vida. Apesar das preocupações, o casamento de Ryunji foi um enorme sucesso graças aos generosos presentes. Após negociar, nosso herói consegue vender a joia por um bom preço. Ele percebe que o dinheiro da joia é suficiente para um presente de casamento, ficando maravilhado com seu valor. Ele descobre que a melhoria do labirinto está terminando, mas lamenta ter perdido uma segunda gema. A reforma foi concluída. Ele espera que todo o dinheiro gasto valha a pena. Nosso herói abre com confiança o portão de seu próprio quarto, pronto para a ação. Ele atravessa o portal com ousadia, fundindo seu mundo com o labirinto. Nosso herói entra no labirinto, com telas holográficas brilhando com atualizações. O labirinto acaba de subir de nível, mas suas defesas estão muito fracas agora. Aparece uma mensagem informando que uma instalação chamada Naga Nest foi criada. O personagem principal olha fixamente, confuso, e murmura, ninho de Naga? Fumaça sai de uma porta enquanto ele se vira para investigar o que está acontecendo. De repente, ele cobre a boca, tossindo em meio a densas nuvens de tosse que tomam conta do ambiente. Com os olhos arregalados, ele ofega, tentando entender o que está acontecendo ao seu redor. Ele encontra uma sala com ninhos e pergunta, este é o ninho dos Nagas? O quarto parece seco e vazio, nada parecido com o ninho de répteis que ele esperava encontrar. Do nada, uma garra sombria ataca nosso herói por trás. 6 operários Naga de Rank 1 apareceram nas instalações do ninho de Marsa. O cara fica chocado quando uma besta da masmorra surge aleatoriamente perto dele. Cercado por monstros, ele percebe que agora está enfrentando trabalhadores Naga. Ao ver esses trabalhadores Naga desajeitados, ele pensa, isso é definitivamente inesperado. Os trabalhadores Naga aguardam pacientemente as ordens de seu novo dono. Ele se lembra, como ex-operador de escavadeira, do que realmente significa o trabalho de um operário. Ele ordena a 3 trabalhadores Naga que explorem o local e desenhem um mapa do labirinto. O jogador instrui-os a investigar os riscos, coletar informações, mas priorizar a sobrevivência. Ele sabe que os olheiros precisam de guardas para sua segurança, mas infelizmente não tem nenhum disponível. Ele ordena que os demais cavem em frente à entrada do ninho e montem um depósito. Eu realmente não tinha nenhuma expectativa em relação a esses carinhas. Esses trabalhadores Naga parecem fracos, definitivamente presas fáceis neste mundo perigoso. Mas, de repente, o protagonista os acha bem impressionantes. 3 Nagas escavaram um depósito em menos de 1 hora, inacreditável. Apenas parte da equipe de trabalhadores Naga retorna da exploração. O protagonista entra em pânico, imaginando se apenas um Naga retornou. Ele corre para a caverna, suspeitando que o pior tenha acontecido com os outros. Ele se arrepende de não ter ido, percebendo que os trabalhadores Naga não reaparecem como soldados. A ficha cai. Perder funcionários é um revés grave e irreversível agora. Acontece que eles estão bem, o saque era apenas pesado demais para carregar. O moral de 4 operários lagartos acaba de subir, e agora todos estão trabalhando mais rápido. Em uma caverna, um lagarto entrega um pergaminho misterioso ao homem. O cara desenrola o pergaminho, perguntando, isto é, um mapa, e o atualiza. O mapa do labirinto ganha vida, novos caminhos e perigos surgem instantaneamente. Ele percebe que não precisa mais mapear o labirinto sozinho. Explorando a caverna, ele encontra mais objetos espalhados, ao lado de armas antigas. Um lagarto exibe orgulhosamente o saque coletado e fica genuinamente chocado com a quantidade. Então você trouxe tudo o que pôde? Ele pergunta, admirado com o esforço. Sem saber ao certo, ele diz, não sei se devo ser grato.
A maior parte dos itens saqueados está enferrujada e antiga, provando que ninguém esteve aqui há muito tempo. Nosso herói se pergunta por que este lugar é tão remoto e misterioso. De repente, nosso herói e um pequeno lagarto se assustam com um estrondo. Ele pega o pequeno lagarto nervoso e diz: "Oh, meu Deus!" Na palma da mão, ele descobre algo raro, uma gema de ponta. Chocado, ele pergunta ao lagarto se existem mais tesouros como esse. Ele diz animadamente ao lagarto para recolher todos e contar a todos. Avançando rapidamente, nosso herói entra no covil para que as gemas sejam avaliadas. Ele faz uma pausa, preocupado com o que poderia acontecer aos trabalhadores se ele fosse embora. Ele pondera o perigo. E se o labirinto for atacado enquanto ele estiver fora? O herói lança um olhar para sua equipe de monstros, todos com semblantes ansiosos e preocupados. O lagarto está preocupado se ainda restam gemas para baixo. O cara de moletom olha para cima e simplesmente diz: "Certo." Ele admite que o labirinto sempre o ajudou, seja com dinheiro ou com algo mais. Ele se aproxima de um altar brilhante, pensando que é mais uma grande oportunidade. Aparece uma mensagem. Ele sacrificou 3 gemas voltadas para baixo no altar. O sistema informa a ele que suas gemas inativas serão trocadas por energia do labirinto. Ele questiona se gastou milhões apenas por uma chance de sucesso. Ele confessa que tentou durante anos esquecer o labirinto, mas está fascinado. Ele percebe porque os garotos das masmorras não conseguem resistir a arriscar tudo por este lugar. Há algo além do perigo e da escuridão de Geyser que o atrai. Viver uma vida tranquila e segura na superfície era insuportavelmente desconfortável para esse cara. Ele percebeu que não era algo a que conseguiria se adaptar. Acontece que o verdadeiro problema que o atormentava era simplesmente o tédio. O personagem principal confessa: "Sim, eu estava realmente entediado ao extremo." 4 criaturas semelhantes a serpentes se levantam e juram honrar o Rei Naga. O personagem principal promete a eles uma glória tão grande que cobrirá tudo. Ele entra a passos largos na sala do trono e grita ousadamente: "Eu invoco Naga." Um pergaminho mostra o soldado Naga e o mago Naga como unidades invocáveis disponíveis. Ele questiona se essas são todas as coisas que ele consegue evocar agora. O rapaz está preocupado com a taxa de manutenção e decide juntar mais gemas. O protagonista anuncia que vai convocar um soldado Naga e uma empregada Naga. Uma mensagem do sistema aparece confirmando que ele gastou energia para invocar um soldado Naga. A energia crepita quando o ritual de invocação começa na misteriosa câmara. O invocador levanta a mão, preparando-se para completar o ritual com confiança. Ele entra por uma porta de pedra quando uma figura sombria aparece, dizendo: O soldado Naga convocado surge, com uma aparência forte. O líder inspeciona seu novo aliado. O chefe da equipe dá as ordens: defendam o depósito com os trabalhadores no portão, e continua dando instruções. O protagonista observa o Naga, impressionado com sua capacidade de sobreviver até o 5º andar. Outra mensagem do sistema indica que ele usou mais energia e invocou uma rara e heróica empregada Naga. O protagonista fica chocado e diz: "O quê? Heróico?" Percebendo o quão rara é sua invocação, nosso protagonista entra em uma sala misteriosa e algo estranho chama sua atenção. De repente, uma luz ofuscante preenche a câmara enquanto ele grita: "Parem com esse brilho." Em meio à névoa, começa a emergir a forma de um ser blindado. A lendária Naga Maid Dominique acaba de ser invocada neste mundo. Dominique se destaca, descrita como a conselheira suprema e uma serva extremamente leal. Com um sorriso gentil, Dominique o cumprimenta pela primeira vez como mestre. Ele ouve a voz dela em sua mente e se pergunta se é telepatia. Dominique pede ordens alegremente, enquanto ele fica surpreso ao saber que ela realmente consegue falar. Os dois se encaram enquanto ele se prepara para explicar sua situação inusitada. Dominique escuta com calma, analisando tudo enquanto diz: Essa é a situação atual." Nosso herói descobre que o tutorial não acabou e fica visivelmente estressado. O personagem principal fica confuso quando lhe pedem permissão para acessar o mapa do labirinto. Ela aponta para um mapa digital. Ela também consegue localizar itens raros. A garota cobra quer explicar enquanto caminham, e ele concorda, curioso. Dentro de uma caverna de estalactites, ela explica o plano deles para romper as paredes. Ela revela que minerais e pedras preciosas valiosas estão logo atrás da parede da caverna. A garota mostra pequenas plantas que permitem colher gemas mais valiosas. Ela começa a colheita assim que elas estão ali, sem perder tempo. Ela anuncia que eles precisam assegurar este local como território do labirinto. A dupla se questiona sobre uma marca perigosa: é território de animais selvagens. No mapa, vemos uma zona bloqueada repleta de feras perigosas. Se utilizarmos os animais, a área de caça custeia sua manutenção. O menino pergunta: "Você disse que era Dominique?" A Naga responde: "Correto." Dominique diz: "Incrível, extremamente." Parecendo totalmente surpresa, Dominique afirma que manter o labirinto organizado é normal para uma empregada doméstica como ela. O menino disse que nunca imaginou que uma Naga também pudesse dar conselhos. O menino admite: "Sou do mundo de cima, mas não vou negligenciar este aqui."
Dominique lhe diz. Compreendo a preocupação do mestre. Dominique avisa. Preparem-se, melhorem o labirinto e aumentem suas unidades rapidamente. O menino lembra, mas as melhorias consomem muito mais gemas invertidas, certo? Dominique descobre que apenas o dono do labirinto pode invocar nagas ou extrair energia de gemas. Dominique encara a garota naga e diz, última pergunta. A garota naga pergunta ansiosamente o que acontecerá se ela não atender às expectativas dele. Ela alerta que alguns nagas podem se rebelar, mas prejudicar o dono não muda nada. Somente alguém escolhido pelo próprio labirinto pode ser proprietário. A garota naga afirma que ninguém ousaria destronar o governante real do Geyser. Dominique pondera as palavras dela, com um olhar pensativo e cauteloso. Dominique relaxa, dá um pequeno sorriso e simplesmente diz, tudo bem. Ao entrarem na sala do trono, a equipe naga promete trabalho em equipe e dar o seu melhor. Dominique pergunta sobre como melhorar o labirinto e descobre que já tem gemas suficientes. Ofereci 3 gemas de nível intermediário ao altar, e agora é a vez das melhorias. Chego à joalheria Labyrinth dá um genjure e alguém me dá as boas-vindas. O homem repara na minha joia e pergunta onde encontrei algo tão raro. Ele diz que o primeiro andar está uma bagunça, macacos lobo dos andares superiores estão aparecendo. A qualidade das gemas de exploração caiu durante 5 anos, e a oferta de gemas está escassa agora. Ele propõe um contrato, mas prometo que não vou tirar vantagem injusta. Deixei Geyser para trás, mas consigo informações sobre o labirinto aqui com as gemas que ficam abaixo. Concordo com o contrato, mas exijo informações sobre o labirinto em troca. Ele está entusiasmado e dá a entender que existe uma nova e enorme oportunidade junto com as informações oferecidas. Eu me inclino para frente, pronto para ouvir mais, e me dirijo diretamente ao velho. O personagem principal pergunta, você já ouviu falar de aranhas do inferno? O homem mais velho explica que as aranhas do inferno são resistentes, mas possuem gemas valiosas. O homem mais velho oferece informações, mas o sujeito encapuzado recusa o trabalho. O homem mais velho está chocado com a facilidade com que a oportunidade está sendo recusada. Ele lembra a figura encapuzada da importância de apoiar uma família em dificuldades. De repente, o chão explode e ambos os personagens são arremessados com força. O homem mais velho parece aterrorizado, cercado por cristais vermelhos brilhantes e irregulares. O personagem principal lança um olhar fulminante e pergunta se seus antecedentes foram investigados. O homem mais velho entra em pânico, dizendo ao sujeito encapuzado para se acalmar e ouvir. O velho admite que outros não são tão gentis e que itens sujos representam um risco. O jovem se defende, ele conquistou tudo com seu próprio esforço. O velho concorda com desconfiança. O velho explica que a maioria das pessoas aqui vive em condições precárias, perdendo famílias em conflitos. Ele confessa que é difícil confiar em pessoas que não têm mais nada a proteger. O velho comenta que o jovem tem família e começa a dizer, proteger. O homem encapuzado avisa, ameace a família dele e ele vai enlouquecer completamente. O velho jura que nada parecido voltará a acontecer, sente que sua reputação foi perdida. O homem encapuzado diz que está indo embora, pede seu dinheiro, o velho concorda. O velho está sentado sozinho, com uma expressão preocupada, enquanto o homem encapuzado se afasta. Esses caras estão frustrados com a falta de uma mesa e culpam os bebês da masmorra. De repente, alguém grita, corra, e a garota de cabelos negros congela em choque. O caos se instaura quando os garotos da masmorra gritam. As aranhas do inferno estão enlouquecendo. Um deles implora, nós cavamos em busca do seu labirinto a vida inteira, então por quê? Outro grita, por quê? Em total desespero à medida que a situação se intensifica. De repente, uma sombra enorme surge, alguém grita para o Duque Geyser pedindo ajuda. O Duque Geyser aparece, um monstro aterrador com olhos vermelhos brilhantes. Aparece um cara novo, pronto para entrar em ação. HOP. A garota de armadura entra correndo, gritando para seu mestre. O novato, Dominique, pergunta à sua equipe, vocês estão bem? O protagonista fala sobre um sonho que teve sobre o passado. Ele parece pensativo, sem ter certeza do que o sonho significa para ele. A garota monstro e seu grupo reagem em silêncio, sem saber o que dizer. O rapaz dá risada, mas a garota monstro fica preocupada. As criaturas parecem um pouco estranhas e não se parecem muito com monstros de labirinto. A garota monstro pede desculpas, mas o rapaz diz que agora gosta delas. Ele percebe que esses monstros amigáveis o fazem se sentir menos nervoso agora. O cara fica sério e diz que aranhas infernais e criaturas ainda mais profundas são um problema. A garota monstro verifica o status da atualização. Faltam apenas 3 segundos para terminar. O protagonista descobre que o labirinto vai receber uma melhoria de 3º nível. Dominique está parado no labirinto enquanto notificações mágicas giram ao seu redor. O labirinto atinge o 3º nível, desbloqueando novas construções e convocando trabalhadores Naga. O sistema adiciona a peça mais importante, o próprio núcleo do labirinto. Dominique e a misteriosa garota chegam para ver seus novos trabalhadores Naga. O coração do labirinto aparece, se destruído, todas as suas características especiais desaparecem. A garota explica que o núcleo do labirinto surge à medida que o poder do labirinto aumenta. Defenda o núcleo e você poderá recuperar tudo, mesmo que restem ruínas. Dominique ouve o aviso e fica de olho nas notificações do sistema para obter mais informações. A garota grita, Dominique, estamos sob ataque, precisamos de mais soldados agora. Dominique percebe que está enfrentando ratos com chifres e decide convocar soldados Naga. Eu ainda nem descobri qual é o poder de um soldado Naga.
A lista revela 5 unidades Naga que podem ser invocadas, cada uma com funções únicas. Dominique percebe que existem ainda mais tipos de unidades para descobrir, mas ele percebe que essas unidades mais potentes têm custos de energia muito maiores. Dominique só tem 21 de energia quando um enxame de ratos cornudos se aproxima. A garota gato diz que um soldado Naga consegue lidar sozinho com 4 ratos com chifres. Ela explica que guerreiros e sacerdotes equivalem a 2 soldados, e arqueiros equivalem a 3. Um mago possui o poder equivalente a 5 soldados, o que os torna extremamente valiosos. Dominique está empolgado, mas descobre que apenas guerreiros resistem a ataques corpo a corpo. A garota gato está muito grata por ter Dominique ao seu lado neste momento. O herói declara que convocará um soldado Naga e 2 guerreiros. Assim que o herói entra, o ritual de invocação começa em uma cena dramática. O herói e seus aliados Naga invocados enfrentam juntos algo misterioso. 2 guerreiros Naga gigantescos aparecem. A invocação foi um sucesso total. O herói está empolgado, acreditando que seus novos aliados superam suas expectativas. De repente, o herói percebe algo estranho e demonstra preocupação. O soldado Naga de pele morena parece inseguro, olhando para cima com olhos arregalados e nervosos. O herói pergunta o que há de errado, e a garota de cabelo azul parece preocupada. A garota de cabelo azul explica que os trabalhadores Naga são mutações raras de Nagas fortes. A Naga marrom percebe algo importante e sussurra. Aquela criança é. A pequena Naga se pergunta como seria a vida se fosse normal. O rapaz de cabelos escuros percebe que a pequena Naga obedece às ordens, mas lhe falta força de vontade. O pequeno Naga trabalha duro, usando sua força extra, mas consegue acompanhar o ritmo. A garota se oferece para lhe dar uma lição, mas ele recusa imediatamente. Ele ordena que reúnam todos os trabalhadores Naga, até mesmo os mais novos. A menina, surpresa, é informada de que eles vão para uma excursão escolar, não para uma batalha. Ela percebe que esta é a primeira batalha e quer que Naga se junte a eles com honra. O rapaz de cabelos escuros promete à pequena Naga que a protegerá completamente. Ele pega uma arma, tranquilizando o pequeno Naga nervoso ao seu lado. Ele pergunta que tipo de arma de guerreiro Naga ele deveria escolher. Este adorável lagarto revela sua pequena, porém lendária arma para guerreiros. O personagem principal sorri com confiança, pronto para que algo épico aconteça. O enorme exército Naga se reúne ao som do brado de comando. Avante! Nagas, o personagem principal está determinado a fazer com que todos os invasores se arrependam de entrar em seu labirinto. No fundo de uma caverna escura, algo se move enquanto a tensão aumenta no ar. Invasores semelhantes a ratos sorriem com desdém, pensando que encontraram a caverna secreta das serpentes para saquear. Os ratos zombam das cobras, acreditando que só existem trabalhadores e que o líder é tolo. O exército de ratos se reúne, declarando seu líder Tret o mais inteligente, com chifres grandes e poderosos. Tret se vangloria de sua força e promete a extinção da última caverna de cobras. A horda de ratos grita. Eles comerão as cobras, ganharão poder e ficarão ainda mais fortes. O líder dos ratos reúne o grupo, declarando que agora eles podem se tornar predadores. Tret grita. Chega de cavar, o que gera o apoio dos outros ratos. Os ratos avançam armados. Tret grita. Ataquem. Tret fica ainda mais agressivo, gritando. Extingam-nos. Matem todos eles. 3 filhotes de cobra são descobertos pelos ratos, causando surpresa. Um rato furioso ordena. Matem a cobrinha, apontando para os filhotes assustados. De repente, um humano com olhar feroz ataca os ratos, causando caos. Um dos ratos, em choque e assustado, fica paralisado enquanto o ataque continua. O humano grita NAGAS, enquanto se prepara para o confronto final. Com 2 nagas blindados atrás deles, o humano exige. Prove seu valor. Os guerreiros blindados ameaçam. Não deixem ninguém vivo, enquanto o exército de coelhos aterrorizado congela. Os coelhos percebem, tarde demais, que caíram numa armadilha daquelas. Um soldado coelho é pego de surpresa e fica olhando, suando em bicas, prestes a ser atingido. Uma voz misteriosa pergunta: "Você está satisfeito com isso?", provocando uma profunda reflexão. Um coelho com cicatrizes agarra sua ferramenta, silencioso e perdido em pensamentos, sentindo-se vazio. A figura encapuzada pergunta se o coelho nasceu para cavar túneis. Tret confessa: "Os donos são grandes e fortes. Tret é pequeno e fraco. Preciso cavar, senão." A figura encapuzada duvida da coragem de Tret, mas Tret diz que é apenas estupidez, não coragem. A figura encapuzada ameaça ensinar outro rato a ficar forte. Com um sorriso malicioso, a figura encapuzada provoca: "Sério? Claro, talvez." Dizem a Tret que ele agora pode se tornar o dono do labirinto. Tret parece chocado enquanto todos gritam seu nome em pânico. Os guerreiros ratos ficam apavorados e perguntam a Tret o que devem fazer. Eles avistam uma bolinha de gude brilhante e percebem que é aquilo que Ears havia mencionado antes. Tret aprende que engolir a bolinha de gude o tornará mais forte e mais corajoso. Os ratos se unem, acreditando que Tret pode vencer se conseguir a bolinha de gude. Com o caos se instaurando, todos gritam para proteger Tret e enviá-lo para frente. Eles declaram que não vão mais ser devorados por diversão. Chegou a hora da mudança. Um inimigo poderoso paira sobre os ratos, mantendo um deles indefeso em suas garras. Os ratos se levantam em desafio, jurando que nunca mais baixarão a cabeça. Quando os da minha espécie são mortos e devorados, algo profundo dentro de mim se quebra. Uma criatura desesperada grita: "Corra, líder da caverna!
Salve nossa espécie, se eu conseguir comer aquela bolinha de gude, tudo poderá mudar para nós para sempre. A garota de cabelos escuros grita em pânico. Mestre. O mestre determinado permanece em posição de prontidão, a escuridão envolvendo seu rosto. Ele pergunta calmamente a uma besta blindada: empreste-me aquela lança, eu posso me vingar dos donos. Grita um monstrinho feroz. Criaturas sobem a caverna às pressas enquanto bolinhas de gude azuis se espalham por toda parte. A parede da caverna explode em intensidade à medida que o caos aumenta. Com a lança na mão, o mestre salta para uma ação explosiva. O altar está sob ataque, e o cara principal está chocado. Um rato com chifres entra sorrateiramente, protegendo o rosto da nuvem de fumaça. O núcleo azul surge quando a fumaça se dissipa, brilhando misteriosamente. O rato cornudo se aproxima perigosamente do núcleo brilhante agora. Com determinação, um rato reivindica a liberdade para seus irmãos. O cara principal, com orelhas no capuz do moletom, avista o núcleo acima. Ele percebe que o rato tentou quebrar o núcleo comendo. A garota diz que os dentes de um rato não conseguem romper o núcleo. A lança é mais mortal. Ao perceber que o rato sacrificou outros para conseguir escapar, ele promete cautela. O cara principal quer devolver a lança, mas ela diz: não precisa. Os Nagas derrotam o líder inimigo, e agora a vitória parece inevitável para eles. Os Nagas perceberam que os inimigos eram fracos, apenas numerosos, mas não poderosos como os trabalhadores. O menino fica surpreso e pergunta se os inimigos são apenas trabalhadores. Ele se lembra de algo semelhante da Primeira Guerra Mundial, e acha a ideia perturbadora. É evidente que os inimigos eram fracos, mas os Nagas também eram fortes. Os Nagas movem-se com suavidade, suas longas caudas os tornam rápidos e versáteis. O menino admite que lutar contra os Nagas seria extremamente difícil para qualquer um. Uma garota interrompe com um "ahem" bem alto e o garoto fica com uma expressão confusa. A equipe decide observar e testar o verdadeiro nível de poder dos Nagas. Enquanto o grupo se esconde nas proximidades, eles continuam observando os Nagas em silêncio. Uma figura misteriosa relata que estão enfrentando um herói e 4 soldados comuns. O lacaio encapuzado suspeita que o dono da masmorra seja novo e esteja em pânico. O chefe de pedra gigante questiona o envio de 20 trabalhadores para enfrentar inimigos tão fracos. O lacaio encapuzado implora por perdão, recebendo a ordem de simplesmente capturar novos ratos. O chefe de pedra ordena que todos se preparem para a guerra assim que retornarem. O chefe pergunta sobre o mercenário. O capanga diz que ele está ocupado lá fora lutando. O subordinado questiona a confiança depositada em um mercenário para uma guerra. Ele também é confrontado. O chefe colossal revela que o mercenário afirma ser descendente de um dragão. O chefe declara, de forma sinistra, que em breve presenciará uma cena muito agradável. A batalha termina com a vitória do exército Naga de Qin Jinyu contra os ratos com chifres. O personagem principal acaba de conquistar o título de comandante iniciante e parece determinado. A garota com chifres parabeniza o novo comandante, mas ele parece sem palavras. Ela percebe que algo está errado. O comandante admite que, na verdade, muita coisa está dando errado. O monstro explica que invasores entraram no quarto dos donos e que poderia ter sido pior. A garota com chifres fica aliviada por seus primeiros oponentes não serem mais fortes, percebendo o quão perto estiveram de vencer. O comandante considera as defesas urgentes, temendo ser aniquilado a qualquer momento. 2 criaturas Naga, semelhantes a serpentes, são instruídas a celebrar sua vitória, mas a permanecerem alertas e concentradas. O comandante reúne a todos, lembrando-os de que apenas os fortes sobrevivem no geyser. Ele declara que o labirinto Naga está fraco no momento, mas indica que ainda há esperança. Por fim, ele promete transformar todo este lugar em uma fortaleza para todos. Uma nova era começa para os Nagas, com tesouros e território à frente. O personagem principal diz aos Nagas que suas conquistas foram fruto do trabalho deles. O personagem principal promete aos Nagas que eles serão lembrados como lendas. O tempo passa desde a luta épica contra os ratos com chifres. Os Nagas consomem os restos dos ratos, o que reduz seus custos de manutenção por um tempo. 3 trabalhadores Naga, guiados por seu líder, iniciam a construção da mina no interior. Outros trabalhadores colhem pedras preciosas e plantas coloridas sob a proteção de um escolta. O personagem principal quer criar áreas de caça e patrulhas, mas hesita. Ele percebe que não tem gemas suficientes para invocar, então tem uma ideia. O personagem coleciona chifres de rato cornudo, encontrando seu ninho por pura sorte. O velho diz que tudo o que for encontrado debaixo da terra pode ser vendido, até mesmo esses objetos estranhos. O rapaz pede pedras preciosas, mas o velho não encontrou nenhuma. Eles encerram as atividades do dia e o pagamento será enviado normalmente. Ambos permanecem sentados em silêncio, claramente pensando em algo importante a seguir. O rapaz quer aranhas infernais, mencionando-as de uma conversa anterior. O velho brinca dizendo que perdeu a oportunidade, mas o cara realmente precisa anotar as joias. O velho questiona o porquê. O jovem apenas precisa do dinheiro da venda de pedras preciosas. O velho suspira, lembrando de que da última vez quebrou uma mesa por causa disso. A equipe de reconhecimento já partiu, então ele precisa se juntar ao time principal para ir. O velho pergunta o nível do cara, mas recebe uma resposta atravessada sobre a verificação de antecedentes. O personagem principal questiona por quanto tempo um homem consegue permanecer chateado, compartilhando suas dúvidas. O velho não consegue acreditar que alguém tenha morado no 12º andar e sobrevivido.
O velho percebe que o personagem principal pode ser o bebê masmorra de nível mais alto da Coreia. O personagem principal pergunta, irritado, por que todos se importam tanto com o nível dele. O velho explica a força dos bebês da masmorra. O personagem principal não retornou desde que escapou. O personagem principal admite não saber nada do mundo depois de escapar do labirinto. Os bebês das masmorras recebem seu nível com base no andar em que nasceram. O velho vai explicar os níveis da maneira mais simples possível, pegando uma prancha. O velho desenha, explicando que o personagem principal é de nível 12, um bebê raro de um andar mais profundo. Ele explica que os andares de 1 a 3 são um pouco mais difíceis que os para adultos e ideais para equipes de exploração. O velho explica que os andares 4 a 6 estão cheios de soldados super fortes. Do 7º ao 9º andar é território de monstros, onde brutamontes arrogantes circulam livremente. O 10º andar e os andares superiores são chamados de andares profundos, basicamente território do horror cósmico. O rapaz de cabelo preto descobre que quase não há informações sobre os andares mais profundos. Ele descobre que os andares mais profundos atraem pessoas incrivelmente fortes com poderes extraordinários. O homem de cabelos negros pergunta ao velho, você também tem um superpoder? Ele pensa consigo mesmo, com meu poder e velocidade atuais. Ele diz ao velho, eu poderia te matar com as próprias mãos, atingindo seus pontos fracos. O velho transpira, percebendo que todo o seu corpo é um ponto fraco enorme. Apavorado, o velho diz para parar, enquanto o cara de cabelo preto só quer um quarto. O cara de cabelo escuro diz, diminua meu nível antes de contar para eles. O homem mais velho avisa sobre a possibilidade de redução salarial, mas o rapaz diz que não tem problema. O chefe promete um cronograma e o equipamento. O rapaz aceita com gratidão. O chefe pede a ele seu documento de identidade e uma foto para falsificar documentos. O personagem principal pensa, vou enlouquecer. O homem mais velho pergunta, totalmente confuso, o que é um documento de identidade? Aparecem 3 criaturas adoráveis, e o personagem principal grita, vocês. Uma garota com chifres proclama dramaticamente, será lembrada. Ela declara em voz alta para as criaturas, como lendas. O personagem principal entra e pergunta à garota dramática, o que você está fazendo? A misteriosa garota se aproxima urgentemente de seu mestre, mas ele pede um relatório. Ela explica que a mineração está indo bem e que pedras preciosas também são extraídas de plantas. Algumas gemas vieram de animais selvagens, e um animal está sendo desmembrado. A garota entrega as preciosas gemas diretamente ao seu mestre. Os dois se aproximam de um altar iluminado com uma gema verde brilhante e cintilante. As gemas descendentes estão sendo transformadas em energia do labirinto para invocar uma naga. A garota fica chocada ao saber que o mestre investe as gemas em vez de guardá-las para o futuro. A garota revela que ficará ausente do labirinto por 2 semanas. O mestre explica que precisa ajudar seus companheiros a subjugar as aranhas do inferno. As gemas obtidas das aranhas ajudam no crescimento, facilitando as coisas se você tiver sucesso. O arqueiro Naga é invocado, revelando a verdadeira forma do trabalhador verde. O personagem principal ordena que o arqueiro Naga guarde o portão junto com outro soldado. A energia das gemas, acumulada durante dias, já está completamente esgotada. O personagem principal decide guardar 2 gemas para custos de manutenção bem a tempo. A garota chama por Dominique, que responde, sim, mestre, com um olhar determinado. O arqueiro Naga está diante do portal, perguntando se seu tamanho pode ser ajustado. No portão de Paju Gizer, uma nova expedição se prepara para o briefing final. Lee Junyoung se apresenta à equipe como a comandante da expedição Aranha Infernal. O comandante instrui a equipe de expedição sobre como subjugar as aranhas infernais no 2º andar. Ela divide todos em uma equipe de assalto de 7 pessoas e 15 exploradores comuns para a ação. Antes de entrar em campo, o esquadrão verifica o nível de cada um no braço direito. O briefing termina e todos se preparam para seguir em direção ao portão. O comandante comunica pelo rádio, equipe de expedição, entrem. O portão B está abrindo. A equipe aguarda ansiosamente enquanto o portão gigante da caverna começa a se abrir. A líder Uiva convoca todos a agirem rapidamente e expressa sua esperança de segurança. De repente, um soldado grita de terror, com o rosto tomado pelo pânico e pelo medo. Outro grita, salvem-me, enquanto todo o esquadrão está abalado e suando. O líder alerta sobre um lagarto com cauda de chicote e diz a todos para ficarem atentos. Ela grita para atacar a pata dianteira do monstro, frustrada por nem sequer ser lucrativo. Alguns colegas de equipe reclamam, achando que a qualidade dos exploradores está piorando ultimamente. 2 sobreviventes discutem como apenas os ricos conseguiram escapar após a guerra. Eles acham que a maioria dos lutadores está endividada, mas alguns são ótimos lutadores. Um sobrevivente explica que enfrentar animais selvagens ou cobradores de dívidas é igualmente arriscado. Os 2 testemunham algo chocante e parecem preocupados com um rapaz. Eles revelam que ele é um mercenário de nível 7, o novo recruta do chefe. Uma mulher de olhar penetrante escuta atentamente, planejando seu próximo passo. Ela grita ordens, mirem nos ferimentos, e reúne sua equipe. Eles encontram um aliado caído. Ele está morto. Eu sei disso, diz alguém. O líder ordena, movam-se depressa, recolham as gemas e não se esqueçam da desodorização. Após tudo, a mulher suspira profundamente na caverna escura. A garota percebe as habilidades impressionantes do garoto e elogia seu desempenho na batalha. O menino examina sua espada, refletindo sobre o lagarto resistente que enfrentaram.
A garota pede que ele siga as ordens da próxima vez, preocupada com a equipe. O menino pergunta se fez algo errado. Ela diz que não é nada sério, mas é preocupante. Ela explica que pessoas normais conseguiriam lidar com isso, mas que lutas mais difíceis virão em breve. Ela o adverte para não desperdiçar energia agora, mas o menino, confiante, diz para ela não se preocupar. A garota brincou dizendo que teve que se mexer para não congelar com o ar frio. Outro membro da equipe diz à garota que todos estão prontos e que estão perto do ponto seguro. O menino percebe que os bebês das masmorras são tratados de forma muito diferente dos exploradores comuns. Alguém pergunta se eles deixarão para trás o corpo de um explorador, questionando a decisão arriscada. Neste mundo, ninguém realmente se importa se as pessoas morrem ou estão morrendo. O personagem principal parece determinado, em pé contra um fundo escuro e destruído. Só se um bebê de masmorra morresse é que as pessoas reagiriam a uma tragédia. Uma semana depois, a equipe se prepara para entrar em ação no segundo andar da masmorra de Gizer. A equipe confirmou lesões leves, mas todos estão muito mais interessados em encontrar talentos. Novas gemas são encontradas, e a equipe fica imediatamente super empolgada com o tesouro. Todo mundo está comentando sobre a quantidade de gemas encontradas neste andar. Eles calculam sua parte. Cada pessoa ganha 200, mas alguns querem mais. A equipe debate se o risco compensa a recompensa. Alguém garante que ainda vale a pena. Correm boatos de que as aranhas das masmorras carregam gemas do tamanho de um punho. Isso pode mudar completamente o rumo do jogo. O cara de capacete tem dificuldades com matemática básica enquanto alguém grita com ele sobre custos. Ele finalmente percebe que a carga de trabalho envolve alguns milhares e agora parece preocupado. De repente, algo brilha na parede, chamando completamente a atenção do rapaz. O líder da equipe chega e pergunta a Jung Tai sobre qualquer problema com a patrulha desta noite. Jung Tai diz que as faixas estão todas bagunçadas, como se algo tivesse dado errado. O líder suspeita de uma batalha difícil, talvez a primeira equipe tenha se deparado com aranhas. Jung Tai tenta explicar que os rastros estão por toda parte, prestes a dizer mais alguma coisa, é interrompido. O paramédico, visivelmente em pânico, grita para o chefe, tentando explicar o que está acontecendo. Gemas caindo do céu distraíram a todos, mas agora eles não conseguem se mover no ar. O grupo grita sobre uma besta vinda do céu, e todos ficam muito nervosos. Juniong levanta o olhar, confuso e começando a soar na caverna escura. O comandante grita: preparem-se para a batalha. Jung Tai, os sinalizadores. Todos entram em pânico. Jung Tai se prepara para lançar um sinalizador, com determinação nos olhos por trás da máscara. O sinalizador dispara, iluminando a escuridão enquanto todos assistem em suspense. Dezenas de criaturas surgem do alto, a luz vermelha revelando seu número. Todo o grupo paralisa em choque, olhando para cima com a boca escancarada. 2 sobreviventes em choque avistam um corpo e exclamam: isso é um ser humano? Juniong diz que há pegadas por toda parte. Outro sobrevivente menciona que são apenas 10 pessoas. Juniong implora a todos: vamos embora e nos reagrupar por enquanto. Rápido, alguém grita: Juniong, atrás de você, enquanto olhos vermelhos se aproximam ameaçadoramente. O herói ruivo enfrenta um monstro gigante de olhos brilhantes na escuridão. Ele avança com sua arma em punho, pronto para enfrentar a criatura monstruosa de frente. Camuflagem, bebês da masmorra, para frente. Bunker dos exploradores. Rápido, grita. Exploradores blindados rapidamente tomam posições atrás de escudos robustos, preparando sua defesa. O herói ruivo levanta o olhar ansiosamente enquanto a escuridão aumenta. Algo parece errado. Ele grita: os sinalizadores estão se apagando. Mantenham a fonte de luz acesa. O herói brande sua arma e grita: movam-se mais rápido. Mas a situação está tensa. Faíscas voam enquanto a aliada de cabelos escuros e o herói lutam costas com costas sob pressão. Com urgência, o guerreiro de cabelos escuros grita: flare. Rápido, para salvar a todos. Um sinalizador dispara para o céu, iluminando o campo de batalha enquanto os exploradores se preparam para a próxima onda. Aranhas mutantes gigantes infestam a cidade, enquanto as pessoas se defendem desesperadamente atrás de barricadas. Do nada, uma aranha monstruosa e enorme ataca o corajoso garoto de frente. O menino abre um sorriso largo, pronto para encarar o desafio assustador. Ele salta, desviando das patas da aranha, e parte direto para cima da criatura gigante. Com toda a sua força, ele golpeia a aranha com a arma. Os olhos do monstro se fixam no menino enquanto ele se prepara para outro ataque. De repente, o menino ouve seu amigo gritar: Yango, atrás dele. Joga, alguém grita enquanto Yango balança a aranha, lançando-a para longe. Seu amigo, tranquilo e confiante, se prepara para contra-atacar. Yango arremessa a aranha através de rochas quebradas, ganhando bastante tempo no ar. Com um trabalho de equipe épico, Yango e seu amigo mantêm um monstro voando pelo ar. Uma garra gigantesca atravessa uma parede, lançando destroços por toda parte. O punho do monstro golpeia o chão com força, fazendo tremer. A criatura emerge dos escombros, exibindo seu corpo imponente e sua força. Yango avança, analisando a situação, pronto para assumir o comando. Yango grita, desajeitado, enquanto desfere um soco, quebrando a superfície de forma dramática. Com força bruta, Yango arremessa o monstro contra o chão rachado. Mais 2 monstros aparecem, aproximando-se sorrateiramente por trás de Yango, prontos para atacar.
Yang reage rapidamente, contra-atacando e acertando um soco potente. Tentáculos monstruosos chicoteiam em direção a Yang, mas ele permanece firme, se preparando para o combate. Yang solta um rugido, investindo com toda a força contra seus inimigos monstruosos. O herói enfrenta um monstro-aranha gigantesco. O perigo é muito real. Os soldados se preparam enquanto o herói desembainha a espada contra a aranha. O herói encara o exército de aranhas com pura determinação e resolução. Com a espada reluzente, o herói se prepara para um poderoso ataque amplo. A espada corta o ar, criando uma grade mortal bem na silhueta da aranha. Uma criatura aranha gigantesca surge por trás de um caos de linhas cortantes e suspense. O que você quer dizer com isso? Pergunta o herói, enquanto um soldado intervém. Soldados debatem se vale a pena lutar com força total contra essas aranhas infernais. Os soldados da linha de frente entram em pânico e incentivam uns aos outros a se prepararem para a ação. As aranhas monstruosas avançam anunciando: somos humanos normais. O herói entra em ação, lutando contra aranhas gigantescas da masmorra que tentam eliminá-lo em enxames. Ele cai no chão, cercado por aranhas gigantes que se aproximam. Nosso herói atravessa os inimigos com olhos brilhantes e energia imparável. Os espectadores ficaram atônitos, e um deles exclamou em choque: não! O líder ruivo não consegue acreditar, perguntando se o herói é realmente de nível 7. Em meio às sombras vermelhas, o herói avança bravamente com sua espada, enfrentando as aranhas monstruosas. A líder ruiva ordena que sua equipe examine os feridos e capture as aranhas vivas. O grupo relaxa, aliviado e entre risos, com um deles planejando lavar as mãos. O líder ruivo observa em silêncio, comentando que a situação parece estranha. Ela explica que as aranhas do inferno vêm de andares mais profundos, emergindo apenas durante a Grande Guerra. Os dois acham que essas lutas são apenas um aquecimento, ainda mais fracas que lagartos. O líder mascarado se pergunta se as feras daqui são fracas, ou se são apenas muito fortes. O homem mascarado ficou aliviado por não terem precisado usar os explosivos. Ao examinar uma aranha, um lutador explica que não é uma aranha infernal, mas parece ser da mesma espécie. As aranhas do inferno são muito maiores. Esta aranha é frágil e não possui exoesqueleto. O rapaz de cabelo preto questiona se seria uma subespécie, observando os diferentes estilos de luta. De repente, ele diz ao seu colega de equipe para parar, pois algo parece estranho com essas aranhas. A narração nos lembra que as aranhas são naturalmente muito cuidadosas e estratégicas. Dois soldados estão confusos com todas as teias, brincando sobre lutar contra tantas aranhas. A narrativa ressoa novamente: aranhas de verdade jamais atacariam primeiro sem um motivo. A equipe encontra teias densas bloqueando seu caminho e fica confusa e preocupada. Um narrador revela que as teias são, na verdade, armadilhas para presas azaradas. O homem de capacete avista algo estranho e chama os outros. Eles percebem que a entrada está totalmente bloqueada por teias espessas. O protagonista pressente intenções assassinas. O perigo definitivamente ainda não acabou. Ele pergunta sobre explosivos, mas o ninja nunca teve a oportunidade de usá-los antes. O grupo decide instalar explosivos na entrada para escapar rapidamente. Os dois personagens cômicos acham que o problema acabou, fazendo piadas sobre clichês comuns. A loira explica: o vilão mais forte sempre aparece por último, assim como nos quadrinhos. O cara principal parece sério. A aranha do inferno está escondida por perto. 3 caras estão em uma caverna, prontos para o que quer que aconteça a seguir. Eles brincam sobre estarem com medo, sugerindo que lidariam facilmente com qualquer monstro. Outra dupla explica a todos que o que eles enfrentaram nem sequer era uma aranha infernal. A garota questiona como sua colega de equipe poderia saber aquele detalhe crucial sobre o monstro. Uma mulher furiosa grita sobre como um minúsculo inseto ousou ferir seu corpo. Ela encara uma aranha enorme e aterrorizante que promete uma vingança terrível. O personagem principal grita em pânico, implorando aos amigos que fujam imediatamente. A mulher de cabelos roxos grita que é uma aranha infernal e pergunta quem é o desavisado. De repente, algo letal a ataca no meio da frase e ela fica atordoada. A mulher é derrotada instantaneamente com um único golpe, desabando em choque e silêncio. Essa garota ficou completamente destruída, com sangue por toda parte e os olhos arregalados em choque. Ela olha para cima e vê uma enorme besta demoníaca rugindo em sua direção. Em um impasse épico, o exército do monstro enfrenta 2 exploradores nervosos lá embaixo. Uma criatura demoníaca aterradora se fortalece, seus olhos brilhando como brasas ardentes. Um explorador entra em pânico, cercado por centenas de monstros-aranha. Um líder em tom de urgência grita: eles estão chegando. Exploradores, parem o que estão fazendo e reúnam-se. Outro explorador avisa: Jinwoo SSI, aqueles caras são aranhas infernais e... Jinwoo ouve seu nome e olha para trás com medo e confusão no rosto. Um explorador cai, com aranhas gigantes à espreita, enquanto Jinwoo observa de trás. O explorador no chão soluça: salve-me. Eu não quero morrer. A equipe entra em pânico ao ver Jinwoo aparentemente ferido, e alguém verifica se ele está bem. Jinwoo, assustado, ouve alguém gritar seu nome enquanto o caos se instala ao seu redor. A mulher pede desculpas a Jinwoo, percebendo que a situação é grave e tensa. Eles identificam 2 filhotes de aranha do inferno, uma rainha, e planejam usar explosivos. Jinwoo alerta que é inútil se preocupar com o desabamento da caverna. Os fios de teia de aranha são muito resistentes. A mulher confronta Jinwoo, perguntando se ele já enfrentou aranhas infernais antes. Jinwoo destaca que ela também parece ter muita experiência em lutar contra aranhas infernais.
Uma aranha infernal surge perigosamente perto, e a ameaça dentro da caverna aumenta. O cara de cabelo laranja reclama, sobrecarregado pelas inúmeras aranhas que infestam a masmorra. Outro colega de equipe grita que as aranhas estão servindo de alimento para as vítimas penduradas, o resto já foi devorado. O médico entra em pânico, perguntando quanto tempo falta para as bombas estarem prontas. O fortão questiona a possibilidade de correr, mas segue o conselho do aracnólogo porque este mandou. Uma aranha gigante se revela, sendo esse o objetivo inicial da expedição. Os destroços caem enquanto eles se lembram de alguém que foi devorado por descuido. As aranhas infernais começam a se mover, e alguém grita para todos se esquivarem. O lutador musculoso sorri, gritando que era isso que ele estava esperando. Uma aranha infernal é lançada ao ar, chocando completamente a equipe. O moreno grita, chamando o lutador de louco por arriscar a vida. O fortão entra em cena, lançando um ataque poderoso diretamente contra as ameaças. A garra monstruosa da aranha se move, e o punho do lutador a encontra no ar. Uma criatura monstruosa ataca, abrindo caminho em meio ao caos com garras afiadas como navalhas. O homem grita em agonia, agarrando com força o braço ferido. Ele olha incrédulo, percebendo que o corpo do monstro é incrivelmente resistente. Outros dois sobreviventes, armados e em alerta, se posicionam ao lado de uma aranha gigante. O menino com a espada grita, o medo se insinuando em sua voz. O garoto da espada grita, outro vem aí, enquanto uma besta terrível aparece. Sem hesitar, o garoto espadachim investe contra a gigantesca criatura de olhos vermelhos. O monstro feroz abre sua boca brilhante, mostrando as presas para o grupo. O espadachim mascarado permanece determinado, protegendo seus amigos da besta. Ele brande sua espada, desferindo um golpe brilhante direto no rosto do monstro. Esse cara está surtando, se perguntando se está diante de um monstro de verdade. Seus colegas de equipe gritam para ele parar de encarar e voltar rapidamente. Um espadachim de cabelos escuros enfrenta um demônio enorme de olhos vermelhos. O espadachim esquiva-se de um ataque gigantesco, demonstrando reflexos incríveis. Ele salta diretamente em direção à cabeça do monstro, pronto para um golpe épico. O espadachim recupera o fôlego, apertando a espada com firmeza, sem recuar. Com um olhar penetrante, o espadachim parece pronto para seu próximo movimento. O espadachim permanece desafiador enquanto dois monstros gigantes se erguem acima dele. Ele sabe que não pode brincar em serviço, um erro significa o fim do jogo. Com um sorriso de escárnio, o espadachim se prepara, pensando em desferir sua técnica suprema. Jinyu concentra seu poder, empunhando sua espada com firmeza, enquanto relâmpagos crepitam ao seu redor. Uma criatura monstruosa surge, mirando em Jinyu enquanto ele enfrenta o perigo sozinho. A equipe parece tensa dentro de uma caverna escura, preparada para algo grande. A integrante ruiva da equipe relata nervosamente. As bombas foram. Instalado. Detonem. O que você está esperando? Grita o médico com urgência. Jinyu permanece de pé, com a espada em punho, enquanto a energia percorre a caverna. Jinyu SSI, já estamos saindo, venha cá. Grita o líder ruivo. Jinyu e o líder se reagrupam, com determinação nos olhos enquanto preparam o próximo movimento. Relâmpagos iluminam o céu enquanto Jinyu se dirige para a saída da caverna recém-explodida. Jinyu salta para a batalha, enfrentando um monstro gigante que empunha uma arma enorme. Jinyu pega sua arma eletrizante, pronto para desencadear algo épico agora mesmo. Ele atravessa a parede rochosa, raios estilhaçando as pedras, salvando todos que assistiam lá embaixo. O grupo que estava sob as rochas está atônito, mal conseguindo acreditar que sobreviveu a esse resgate inacreditável. Uma colega de equipe ruiva entra em pânico, gritando: Jinyu SSI, o que você está? É impossível. Jinyu diz para eles: vão em frente, enquanto as pedras continuam caindo atrás dele. Ele fica parado na clareira, prometendo aos amigos: vejo vocês lá fora. O grupo escapa, lançando olhares para trás para Jinyu enquanto a caverna desaba. Jinyu permanece sozinho, machado em punho, encarando a escuridão sem hesitar. Ele fala com as sombras: vocês estão rindo de mim? Criaturas aranha ridículas. Aranhas infernais gigantescas emergem, mas Jinyu apenas sorri, imperturbável, chamando-as de meros incômodos. O homem mascarado diz: você parece não entender. Vamos nos divertir um pouco. O homem mascarado arromba o enorme portão da caverna com uma força descomunal. Uma voz misteriosa declara: portão aberto, enquanto a luz irrompe através dele. Ele avança, dando de cara com um trono e enormes guardas bestiais em seu interior. Ele atribui funções, ficando responsável pelas aranhas infernais enquanto os guerreiros cuidam de outra coisa. Ele ordena que os soldados guardem o portão, enquanto os arqueiros lhes darão cobertura. Ele identifica o verdadeiro problema, um monstro gigante e aterrorizante, com vários olhos, sorrindo. A garota de cabelo azul percebe que o monstro não está se movendo no espaço estreito. Eles percebem que a criatura evita o colapso, esperando e observando de dentro. O protagonista decide lidar primeiro com os monstros mais jovens. A garota grita: dono. Aranhas gigantes se aproximam enquanto Dominique é instruído a permanecer dentro de casa. O protagonista está ao lado de criaturas blindadas, gabando-se de que são apenas ratos com chifres. Com determinação, ele ordena à sua equipe: aniquilem-nos. Ele investe contra as aranhas, brandindo sua enorme espada brilhante. O herói desfere golpes ferozes, contendo a horda de aranhas que avança. Ele encara uma aranha monstruosa, pronto para outro ataque. A espada estilhaça o rosto de uma aranha enquanto a luta se intensifica. Uma criatura arqueira verde mascarada junta-se à batalha, desembainhando seu arco.
O arqueiro verde e seu aliado amarelo se preparam para atirar de um poleiro rochoso. Flechas poderosas e magia destroem os inimigos escondidos atrás da parede da caverna. Um monstro gigante é arremessado com toda a força contra o solo rochoso. Duas figuras sombrias testemunham a explosão de poeira e escombros. A mão blindada se fecha com força, pronta para o próximo grande movimento. Um guerreiro semelhante a um minotauro agarra o monstro e o golpeia com força. A fera se choca violentamente contra a parede, lançando pedras por toda parte. Dois guerreiros com chifres imobilizam o monstro que grita, sem se conterem. O herói de cabelos escuros observa a batalha enquanto o caos se desenrola atrás dele. Ele sorri, impressionado, pensando que o ataque dos arqueiros é como um disparo de canhão. Ele percebe que os soldados estão fazendo um ótimo trabalho protegendo seus aliados. O herói principal grita, pedindo ao seu companheiro de equipe que também se esforce. O herói enfrenta uma aranha gigante, pronto para demonstrar sua força. De repente, uma voz grita pelo dono, e ele fica confuso. Dominique? A notícia explode. A aranha-rainha começou a se movimentar, aumentando a tensão instantaneamente. Um confronto caótico irrompe quando o herói se esquiva do ataque devastador da rainha. Ele se recupera rapidamente, parecendo concentrado e segurando firmemente sua enorme arma. A rainha emerge da fumaça, imponente e ameaçadora, com olhos vermelhos brilhantes. A rainha ruge, e o herói se prepara para enfrentar a presença avassaladora. Choque e pânico. Nosso herói sente o terror, mas de repente tudo é cancelado. O herói pergunta rapidamente, e quanto aos Nagas, a outra ameaça à espreita. Ele olha para trás, com o suor nervoso escorrendo pelo rosto, percebendo que a situação acaba de piorar. Um soldado Naga sofreu um ferimento fatal e morreu instantaneamente. Os arqueiros Naga e Dominique resistem aos efeitos negativos enquanto o caos se instaura. Um guerreiro Naga sofre um ferimento fatal enquanto inimigos gigantes o atacam ferozmente. O guerreiro mascarado aterrissa com força, pronto para entrar na luta. Uma aranha monstruosa rosna, com faíscas elétricas crepitando ameaçadoramente ao redor de suas presas. Explodem energia ao redor do monstro-aranha, carregando energia para um ataque devastador. O guerreiro mascarado encara a aranha gigante, preparando-se para um confronto épico. O guerreiro mascarado chama por Dominique, exigindo uma resposta em meio ao caos. Dominique grita que o portão está em perigo, tomado por hordas de aranhas. Nosso herói grita, prometendo ajudar, determinado a salvar a todos antes que seja tarde demais. Um monstro gigantesco se ergue sobre o herói, com olhos vermelhos brilhando de fúria. O herói avança a passos largos, a eletricidade crepitando a cada passo que dá. A fera desfere um ataque devastador, obrigando o herói a esquivar-se rapidamente. O herói grita furiosamente, reunindo forças para um contra-ataque contra o monstro. Ele percebe que o monstro se afastou do portão, mirando completamente agora. Outro personagem se preocupa com o fato de correr em direção ao portão ser arriscado demais. A pequena criatura ativa um círculo mágico brilhante em seu peito, preparando algo especial. O herói está pendurado no penhasco, percebendo algo inesperado em meio à batalha. Com um ímpeto de energia, o herói se lança contra a fera, determinado a golpeá-la. Uma explosão de eletricidade ocorre entre o herói e o monstro enquanto seu confronto épico continua. O herói avança a toda velocidade em direção a um monstro-aranha gigante e ameaçador. O monstro-aranha grita, enchendo o ar com uma intensa energia vermelha. Num instante, o herói escapa por pouco do ataque furioso da aranha. O herói libera uma explosão de poder, confrontando a aranha cara a cara. O monstro levanta a garra para atacar, mas os olhos do herói não demonstram medo. O herói sorri, percebendo porque o monstro é mais forte do que ele se lembrava. Ele zomba do monstro, insinuando que este possui um tesouro secreto. De repente, o herói é atacado por cima pelas patas afiadas da aranha. A aranha aterrissa com uma força esmagadora, fazendo o chão explodir ao seu redor. A área devastada revela a aranha monstruosa e imponente, com os olhos flamejando de fúria. O lutador mascarado esquiva-se de um ataque massivo de uma criatura aranha aterrorizante vinda de cima. O ataque mortal da aranha atinge o chão, errando o lutador por centímetros. O mago de olhos roxos parece chocado enquanto algo intenso acontece por perto. O mago oferece uma gema ao altar, aguardando algum poder mágico. O personagem principal grita, Invocação Naga. Mago, preparando-se para um contra-ataque devastador. Uma força mágica imensa irrompe enquanto ele grita, acabem com a aranha.